Quando nós deixamos a mentira do diabo entrar, ela causa depressão. Agora, quando você deixa as circunstâncias da vida obter algo dentro de você, com a verdade de Deus, automaticamente você vai ser edificado, edificado. E aqui nós vamos prosseguindo aqui a opressão e amarras diabólicas. Opressão e amarras diabólicas. É como nós estávamos falando anteriormente, em relação à depressão, a alma do ser humano está aí bombardeada de tanta coisa, e tanta coisa que vem as opressões e amarras diabólicas dessas pessoas, que elas ficam amarradas, aqueles espíritos malignos, aquela alma ela fica presa, não consegue ter paz, não consegue ter alegria, não consegue viver, porque a opressão e as amarras diabólicas está pairado sobre esta alma, sobre esta vida. É por isso que às vezes você encontra com pessoas, irmão, perturbadas, dando por um trem, quebrando coisa na rua. Você já viu uma pessoa assim? De repente está lá e pega uma pedra que joga no vidro, na encosta passou um doido lá, quebrou o vidro da igreja lá. Mas ninguém estava lá, estava passando lá, não era horário de culto, nada. Aí me ligaram para mim, um cabra doido aí, Então, opressão e amarras diabólicas faz com que a pessoa saia do equilíbrio. Muitas das vezes, a pessoa entra num sintoma, ele fica bravo, fica transtornado. Agora mesmo no Cuiabá aconteceu um fato com um policial, ele matou a sua própria esposa, matou ela e pegou as crianças, levou, está preso, aí ele estava dando entrevista que ele está arrependido. A pessoa já tem um psicológico abalado, outro vai no Manso, um cara, um empresário forte em Cuiabá, agora, está no jornal aí, no YouTube você vai ver, ela não lembra, está ele com o homem lá, e o cara bem sucedido, cheio de dinheiro, que como que é o nome do negócio dele lá? Fogo na brasa. Fogo na brasa, é cara que vende e ganha dinheiro lá, no Cuiabá. Aí ele pegou, foi lá, meteu fogo lá naquela chácara dele do Manso. Quem tem uma chácara do Manso, ali naquele Rio Manso ali, é só deputado, só cara que tem dinheiro. Ele foi lá, meteu fogo, pegou o cara e gravou um vídeo ainda, falando que fulano era culpado, que ele ia atacar a vida dele. Foi lá e jogou na pirambeira e morreu o cara. Então, são coisas que se a pessoa não cuidar, o diabo implanta algo na mente, na alma dessa pessoa, ele acaba a própria vida. Você viu aí uma decepção que ele teve com a mulher dele, que era amigo dele, cara, amigo dele, como se diz lá do mundo aí, amiga faca do bico, que o povo fala, Então a gente tem que ter cuidado com essa amizade que a gente tem, cuidado de confiar em alguém, contar seus projetos, seus sonhos, contar, não, eu estou com dinheiro aí no banco aí, tantos milhões aí para investir, não, deixa quieto, irmão? Então o inimigo, ele é terrível, para entrar nessa área da pessoa e destruir casamentos de vida, família, irmão? Então são as opressões e amarras. Deus proibiu alguns caminhos, e quando o homem transita por eles, inevitavelmente dá lugar a Satanás. É o caminho, irmão, que o homem vai trilhar. Ele vai dar veracidade, ele vai dar o que? Algo para ele ser destruído. Então, Deus, ele mostra o caminho para o homem. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida, E ninguém vai ao Pai se não for comigo. Quer dizer, Jesus fala que ele é o caminho, mas o homem quer percorrer outro caminho. E esse caminho que às vezes o homem percorre, pensando que ele vai se dar bem, vai dar certo, às vezes é um caminho de morte, irmão? Às vezes é um caminho de morte.
morte espiritual, às vezes morte física também. Então nós temos que ter esse cuidado, irmão, para que não possamos entrar em alguma situação adversa, né? E por isso ele trabalha comodamente com o fim de roubar, matar e destruir. Isso é a função do diabo. Ele trabalha dessa forma, né? Eu vou dizer aqui que vamos falar sobre bênção e maldição. Vamos falar assim: a minha família foi amaldiçoada. Então quer dizer, se minha família foi amaldiçoada, né, a minha geração também vai ser amaldiçoada e tal e tal. A Bíblia afirma que Jesus, que através da fé em Jesus e do arrependimento, as pessoas podem ser libertas de qualquer herança negativa, incluindo as maldições. Por isso que às vezes, irmão, Deus ele valoriza muito a família. Por isso que muitas das vezes as pessoas precisam, dentro do contexto da família, fazer um conserto, irmão, fazer uma aliança entre pai, mãe, esposa, né, irmão? Teve uma época quando eu bem aceitei Jesus, eu tinha algo na minha vida que não dava certo. Aí o pastor falou assim: olha, são as amarras da vida passada, né? Que seu pai viveu lá atrás, né? E você precisa de fazer uma aliança, de um arrependimento, né? E vim aqui na frente, vem com sua família aqui. Aí eu fui com a falecida, meus filhos lá na frente, dobrando o joelho. O pastor fez uma oração, sabe, irmão? E eu acreditei por fé, né? O arrependimento que às vezes a gente estava cometendo alguma coisa, né? E Deus me libertou sobre aquele mover do inferno, porque a minha família não conseguia, irmão. Meus filhos não conseguiam ser crentes. Teve filho meu que usou brinco na orelha, dava cabelo, aqueles cabelos doidos, sabe? E fumando, aqueles trem, bebendo cerveja, aí naquela situação. Aí o pastor chamou eu. Às vezes tem família que precisa de conserto, pai, mãe, filho, para poder ser repreendido essa maldição negativa, essas amarras diabólicas que existem no contexto de uma família, porque o diabo, ele não brinca não. Ele é sagaz, ele é ligeiro para poder armar uma cidade, uma arapuca, para poder segurar uma família numa opressão diabólica. Mas o nome de Jesus, ele tem poder para repreender todo esse ponto negativo das amarras diabólicas. Mas nós precisamos reconhecer que dentro da nossa família tem falha lá dentro. Quem que tem que reconhecer? É eu e você, irmão. Quem convive na sua casa é você, com a sua família. Então você tem que analisar como que eu tenho comportado dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo. E aí fazer uma análise, irmão, né? Das brigas, das discussões, né, irmão? Da guerra familiar dentro de uma casa. Então, irmão, são sintomas que vai causando dificuldade de sobrevivência, e a pessoa, essa família vai ficar, né, uma opressão, umas amarras diabólicas dentro do relacionamento. Às vezes está tudo bem, de repente vem, né, a seta começa a influenciar de novo dentro do contexto da família. Então o diabo ele prende as pessoas nesse direcionamento, irmão, das amarras diabólicas. E a Bíblia fala: não é amarra diabólica do que, pastor? Né? São pequenas coisas que às vezes você pensa que não é uma dificuldade para você ter uma família com entendimento, com paz, amor, um respeitando o outro. São detalhes que o diabo implanta, e ele vai jogando seta para cá, seta para lá, seta no filho. Aí o filho entende: não, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Aí vai virando aquela seta, aquele comentário dele no contexto do relacionamento familiar. E aí que entra, irmão, essas amarras diabólicas que precisam ser quebradas. É sobre fé, arrependimento de tais atitudes, porque aí o poder de Deus vai destruir todos os pontos negativos, né, irmão, da vida de uma família, de uma pessoa, né? Eu falei isso dias atrás e torno a dizer: às vezes tem filho, irmão, que ele sai, né, à procura de paz.
Porque às vezes ele não encontra paz dentro da casa dele, com os próprios pais. Por quê? A falta de sabedoria que os pais não têm. Irmão? Tem pai que é assim, irmão, e outra, nós não podemos entrar numa direção em relação a filhos. Filhos, eles são todos nossos filhos. É seu filho, sua filha. É problema? É problemático? É problemático, mas é seu filho. Né? Jamais você pode deixar de lançar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, para você lançar uma palavra de destruição para a vida dela. Não, essa é minha filha aqui, meu Deus do céu, eu não sei nem o que faz com ela. Sabe? Só me dá vergonha, né? Pai, você está trazendo uma palavra de maldição para a sua filha, ela vai só trazer vergonha para você, para um filho, irmão. Esse daí não quer nada de escola, esse não sei o quê, esse vai ser um burro. Não, meu irmão. Você tem que falar que vai ser uma bênção de Deus, seu filho, sua filha, uma bênção de Deus. Não, mas o senhor não sabe, pastor. Eu não sei, mas Deus sabe, irmão. Mas Deus quer que nós tenhamos uma reação dentro da nossa família de amor, de compreensão, para que nós possamos criar os nossos filhos, irmão, na presença de Deus, e eles serão abençoados também, para que quando chegar o tempo deles construir a sua própria família, irmão, eles não tenham dificuldade, irmão, não tenham dificuldade. E graças a Deus, irmão, depois que eu fiz esse concerto com meus filhos, na época, em 2005, sabe? Aí Deus encaminhou as coisas para os filhos. Hoje minha filha é contadora, né? Minha nora é professora. O meu filho está fazendo agora um curso aí de um negócio do lago aí, sabe? Para mim chega aquele avião que joga veneno, fazer um curso dessas coisas aí, né? Outro filho meu é empresário, né, irmão? E eu analisava quando ele estava crescendo, irmão, meu filho cabia quintal na rua, andava com o galo debaixo do braço, sabe? Teve um obreiro sem sabedoria, chegou e falou assim, eu fiquei muito triste. Ele falou assim, esse filho do Ademilson parece filho das trevas, esse galo debaixo do braço, adolescente, sabe? Aí eu falei, não, eu cheguei nele e falei, não, meu filho não é filho das trevas, não. Meu filho é bênção de Deus. Graças a Deus, meu filho tudo mora em Cuiabá. Tudo mora em Cuiabá, né? Voltou naquela cidade lá, assim, honrado. E aquele que falou que ele era filho das trevas, né? Meu filho, a mão de Deus na vida do meu filho. Então, tudo isso faz com que nós damos suporte espiritual, né, irmão, para nossos filhos. Não importa a maneira que seu filho é. Não importa como ele é, como ela é. É seu filho, é seu sangue. Então valorize ele, dê amor para ele, dê atenção a ele. Porque, irmãos, infelizmente no meio cristão, eu sou bem sincero em dizer, tem muitos pais que têm vergonha, sabia? De abraçar o filho. E falar assim, ô, como você está lindo, meu filho. Rapaz, eu seguro em meu lado e às vezes ele até aguentar comigo. Eu falo aguentar, né? Vamos trocar uma luta aqui, pai. Rapaz, eu destacava, eu queria tudo ligeiro, aí ele estava aguentando comigo, né? Ficando, né? E o barco no chão, e tal. Né? Então é desse jeito. Agora tem pai que não quer ser muito. Não, meu irmão, você tem que abraçar. Eu sou homem, eu não posso abraçar minha filha. E não, a minha filha já está casada, ela já chegou lá, ela me abraça, ela me beija no rosto. Estou com saudade do Senhor, meu pai. Sabe como é que é, irmão? Então você tem que ter esse carinho, tem que quebrar essa barreira. Você sabia que um abraço de um pai, de uma mãe, num filho, ele se sente. Eu fico olhando Mateus tem, eu observo quando eu vou do lado dele, né? Eu falei, vem cá, meu filho, porque sempre aqui. Rapaz, eu vejo que ele fica todo fofo, sabe? De eu chamar ele para fazer alguma coisa comigo. Esse dia ele chutou uma bola ali, só que eu meti o pé na bola, ele chutou a bola, eu meti o pé na bola, ele falou, mas rapaz, ele ficou alegre de chutar a bola. Por quê? Aí o filho quer, irmão. Ele quer a sua presença com ele, né? Sua filha. Porque Deus, ele cuida de nós, mas se nós não tiver sabedoria, irmão, nossos filhos descambam aí nesse mundo aí, né? Não importa como ele é, como ela é seu filho, né? Não podemos desistir de nossos filhos.
Nem depois que casa. Meu filho tudo casado. Neto, tem uns 10, 12 netos aí. Casado. Né? Presença de Deus. E assim mesmo, né? Eu li, quando faz chamada de vídeo, que parece tudo ele reunido, misericórdia, tá? Cabeça de neto de um lado, por outro, aquele gritadeira, tudo lá. Sabe como é que é, irmão? Então nós temos que valorizar a nossa família. Vamos lá. Algumas práticas proibidas por Deus em sua palavra são, né? Olha só, bruxaria, né? Isso aqui é pessoa lá atrás, feitiçaria, curandeirismo, né? Curador, espiritismo, magia negra, né? Hipnotismo, encantamento, adivinhação, né? Imoralidade desenfreada. Então, esses pontos aqui, algumas práticas proibidas por Deus, as pessoas praticavam essas coisas aí com naturalidade, né? Eles iam numa macumba, fazer trabalho na macumba, e lá vem com essas amarras diabólicas, né? Com essas opressão lá do inferno, numa bruxaria, num espiritismo, né? Esse tipo de coisa, né, irmão? Curador, né? Tem gente que vem com esses traumas de lá de trás, bem vindo, né? Mas o nome de Jesus, né, tem o poder para repreender esses espíritos que ali. Você sabia que tem crente aí, não, que não está liberto ainda na igreja? Você sabia que tem crente que ainda toma garrafada, que enterra 7 dias? Você sabia disso? Que tem crente na igreja que toma garrafada, irmão? Põe lá, 7 dentes, não sei do que, 7 dentes, não sei do que, 7 pedras de mármore, 7 pedras, não sei do que, vai encher uma trem lá, e perde lá, e ele vai, garrafa. Isso aí, irmão, é curantismo, curador, esses curadores que não cura nada. E você vai olhar, irmão, analisa, quem que já foi no curador? Vocês já repararam a casa desse curador? É uma bagunça total. O inimigo opera nessa casa desse povo. Vocês podem ver. Tem um pastor amigo meu que ele é pastor. Ele foi curador. Ele mostrou a foto dele para mim. A mulher dele morreu de câncer e ia muita gente, médicos, doutor, ia tudo lá para ele curar, curador. Passava aquela garrafada para ele. Aí ele falava para o pastor de Deus, misericórdia, porque as carinhas, eu era escravo de Satanás. Minha casa não tinha nem cadeira, não tinha mesa para comer almoço, era de pai assim, era trem bagunçado mesmo, rapaz. Era o trem, parecia que o diabo gostava daqui lá. Então, irmão, a gente tem que ter esse cuidado. Estou falando com os irmãos aqui, já está frequentando essa coisa aí, não. Mas quando não era crente, não ia não. Vencedor, olha a sorte, né? Colocar folhinha verde na testa da criança, colocar de quebrante, fitinha vermelha no braço, não. Isso aí vira nada estranho, não? Então a pessoa fica prela, por exemplo, que não está aqui. Mas você acredita que tem crente que ainda não foi liberto ainda? Certa igreja que eu passei, teve um cara, pastor, você faz essa garrafada para o senhor. Então é desse jeito aí. Mas vamos lá. Tudo isso abre porta para a atuação do demônio nos homens, perturbação, opressão e amarra. Todos esses segmentos aí que eu acabei de falar aí, né? Lá de trás, se a gente não buscar uma libertação nisso, e saber que tem crente que quando você entra e fala, tem crente que até quando você entra no lado do catolicismo, fala, não, esse santo aí, não fala, não manda, esse aí, ele fica bravo. Fica bravo, precisa falar, repreender, fala, não, mas aí não faz nada não, ainda está preso no catolicismo ainda. Quando fala quando o crente está preso no catolicismo romano ainda, irmão, é o crente que ainda está preso naquelas coisas lá, sabe? Não está liberto, tem que estar liberto, não adianta, né? Aí Pedro assinala em Atos 10, 31, que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, com poder para fazer o bem e curar os oprimidos pelo diabo, né? Então,
1 João, capítulo 3, 8, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Portanto, Jesus tem toda a unção e autoridade para nos libertar totalmente da dominação satânica, né, irmão? Ele tem esse poder, né, como eu falei aqui, né, através da fé e do arrependimento, né, você pode ser liberto de algum ponto negativo da sua vida que vem influenciando lá no passado, que vem surgindo no contexto da sua família, né? É o poder de Deus que pode, né, desfazer todas essas obras do inferno. Nós fazemos parte de uma árvore histórica de gerações. É bobagem pensar que apenas somos produto de nossas próprias decisões e vontade, ainda que isto nos isente de nossas responsabilidades em meio a todas as influências. Não temos o direito de nos isentar de nossas culpas. Estamos escritos num contexto de história de geração. Na Bíblia vemos que várias gerações existiram e contribuíram para a formação de um grande homem. Exemplo, Davi. A paternidade de Jessé sobre Davi é registrada em toda a Bíblia. Em Crônicas 2, 3, 15. Vemos que Jessé era filho de Obed, que era filho de Boaz com Ruth. Portanto, no sangue de Davi estava a herança de um moabita, de fibra e caráter, tanto de Boaz como de Ruth. Herdamos e possuímos a herança genética de até 10 gerações. Creio que por isso a genealogia de Jesus foi tão completa. Os escribas registraram todos os nomes positivamente para formar a herança genética de Jesus. E lá em Mateus que fala sobre a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus. Então, quer dizer, a genealogia, né, das gerações até a 10ª geração, né, quer dizer, ainda tem fruto, né? Se você tem pessoas que já têm 100 e poucos anos, né, irmão? Tem geração que vem vindo desde aquela pessoa que está lá, que vem vindo, aí morre, né, não aguenta mais morrer. Então, quer dizer, né, nesse contexto aí, herdamos o possível herança genética de até 10 anos. 10 anos, né? Creio que por isso a genealogia de Jesus foi tão completa. Os escribas registraram todos os nomes positivamente para formar a herança genética de Jesus. Nos cromossomos estão impressos as características, às vezes dominantes, às vezes excessivas, de todos os nossos antepassados. Quando estes se encontram com cromossomos da mulher, definem-se as características contrárias. Porém, na carga genética fica todo o potencial, todos são impressos, e essas são as heranças assimiladas, e é aí que reside a enfermidade genética. Uma pequena deformação dos cromossomos é suficiente para transmitir toda a herança de doença geneticamente transmitida. Você vê gente que fala assim, pastor, meu avô, meu pai, ele morreu de derrame, fala assim, morreu não sei do que, né, irmão? Só que tem um detalhe, viu? Às vezes a pessoa fica presa nessas amarras aí, né? E qualquer coisa que ele já falava, meu pai morreu, a pessoa falava, meu pai morreu disso aí, meu avô morreu disso aí, eu acho que eu vou morrer disso aí. Aí fica colocando esse trem na cabeça, né? Fica colocando isso na cabeça. Então, são coisas que ela pode trazer essa identificação para aquilo que você determina. Não, meu avô morreu com isso, meu pai era cachaceiro, né? Meus filhos vão ser cachaceiros. Vai dar, né? Vai depender das atitudes suas, irmão. Aquilo que alguém foi, que você pensa que ele foi, e vai ser abalado no contexto do seu filho, da sua filha, não fica preso nisso, não. É por isso que eu estava dizendo aqui que nós, como pai, temos que ter um conserto com o nosso filho, para que essas coisas do passado não venham influenciar agora na genética passada. Está entendendo, irmão? É muito forte você entender que leva a vida assim, irmão. Temos que estar analisando isso aí.
né? Aí tem gente que pega, não, meu avô ele morreu alcoólatra. Agora sim, meu filho vai ser alcoólatra, não é nada. Depende da posição de cada um, depende da escolha de cada um. Meu irmão, quantos aí a gente já viu aí, ó, que se forma advogado, filho de mulher que não tinha dinheiro, né? Pai que era bebia, cachaça, mãe que bebia, mas o cara estava lá, firme, né, irmão? Deus colocou no coração dele essa certeza que ele ia ser alguém. E ele foi ser um advogado, e assim o empresário teve para ele. Então tudo define através do quê? Das nossas decisões. Tudo define o contexto do futuro de cada vida, de cada família. É acerca das nossas decisões no contexto familiar e até pessoal. Viu, irmão? Tudo tem o seu direcionamento. Se nós não tivermos sabedoria, né, irmão? Nós podemos ficar entrelaçados a essas macelas da vida que vai trazer prejuízo, né, para nós. Então vamos lá. Aqui eu estou falando essa questão aqui, irmão, mais ou menos. Vamos na frente, não vou entrar mais aqui não. Que existe aquela alteração que nós somos por causa das maldições e dos pactos que nossos antepassados fizeram. Você vê, ó, esses atores, esses artistas, eles fazem para estar aí, você vê, um cabra, uma hora, um cabra desse surge do nada. Mas você vai ver o pacto que ele fez com o diabo, para ele ser alguém. Você pode ver, né? Aquela Xuxa mesmo, uma coitada, né, irmão? E ela já foi evangelizada, aquela ali de baixo cantava para ela lá, evangelizar, mas ela não quis Jesus. Ah lá, de repente é profeta, todo mentiroso, né, irmão? Aí o que acontece? Tudo fizeram. Essa Rede Globo aí, irmão, lá aqueles artistas lá, eles fazem pacto com o diabo lá dentro da Rede Globo lá. Sabe como é que é? Então são coisas que estão presas aí em filho, né? Você olha o filho desses artistas aí, irmão, as consequências desses filhos desses artistas, né? Você vai ver essa filha dela mesmo aí, como que é? Sasha. Parece que ela está com um cara aí, parece doido, cara, moiatão, filha dela, da Xuxa. Olha aí. São esses tipos de amarras, de diabólica, de drama do diabo que vem influenciar. Aí a pessoa que tem Deus na vida, olha aí a filha dela. Você chegou de ver o namorado dela? Marquei, você olha para a cara dele, cabra de noiado, cara. E ela está mais só na base, na droga, nesses trem. Então, irmão, a gente está contando isso aqui não para trazer desgraça da vida de ninguém, mas é um exemplo de essas condições aí nossas, temos que estar revendo, né? Eu vou falar para os irmãos, se algum dos irmãos está aqui, que tem dificuldade na família, no relacionamento, procure, irmão, consertar. Faz uma oração dentro da sua casa lá, segura na mão do filho, nós vamos fazer um conserto. Eu estou arrependido, né? Às vezes sou grosseiro, às vezes eu não, né? Irmão, orar ali para Deus quebrar essa coisa. E se quiser vir na igreja também, trazer a família, dobrar o joelho no altar aqui, nós vamos liberar a palavra de vitória agora. Eu disse, eu fui lá, dobrei o joelho com todos eles. Era tudo pequeno. Era um atrás do outro, né? Dobramos o joelho lá. O pastor fez uma oração daquele dia. Olha aí o resultado do meu filho aí. Olha o resultado do meu filho, graças a Deus. Tudo encaminhado, casado aí, né? Deus está prosperando o caminho deles. Então, às vezes, essas marcas diabólicas, ela prende, sabia que ela prende, assim, o futuro de um filho, de uma filha prosperar na vida. Por causa dessa prisão que está ali. Então, precisa ter uma liberdade. Você tem uma liberação ali, em ambos. Isso não é vergonhoso para ninguém. É vergonhoso. Teve até um irmão, quando eu dobrei o joelho, esse baterista dobrou o joelho lá, comentou com o irmão lá, rapaz, o cara lá está falando que você dobrou o joelho lá, sua família, tudo, não sei o que, ele fala mal dele. Mas eu tive a vitória ali. Eu me mediando com todo poderoso lá, recebi oração em Deus, quebrou todas as amarras diabólicas da minha vida. Irmão, eu não conseguia conquistar nada,
só andava com o carro velho quebrando, nada. Mas a partir do momento que eu fiz aquela aliança lá no altar, recebi a oração, Deus prosperou a minha vida, Deus prosperou meus filhos. Os irmãos viram um filho meu aqui, que tem um carro dele, né? O carro dele está abençoado, né? A família dele abençoada, está doido para mudar para cá, viu? Está orando aí. Então, são essas coisas que nós temos que ter esse entendimento, para que Deus possa operar na nossa vida, né? Vamos lá. Eu vou entrar aqui nesse outro ponto aqui. O espírito familiar, nós falamos aqui. Esse capítulo 20, versículo 5 diz: Visitarei a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Existe uma transmissão de heranças espirituais das gerações passadas para nós. Essas heranças tanto podem ser uma bênção como uma maldição. Deus disse que visitaria a maldade dos pais e dos filhos. Como isso acontece? Deus tão somente entrega aquela família ou indivíduo a sofrer ações de espírito que induzam sua família, seus antepassados, à prática pecaminosa. Dessa forma, as heranças espirituais são transmitidas. Provérbio se cumpre: tal pai, tal filho. Tem que falar assim: tal pai, tal filho. Então, aí Deus já está falando para o povo, né? Visitaria a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Está vendo? Aí o pai só sabe aborrecer, só sabe aborrecer dentro do contexto da família. Por isso que tem que haver uma aliança na família para quebrar essa opressão e essa amarra diabólica que está ali influenciando para você não sair do lugar. Você tenta sair, parece que agora vai, aí o trem não dá certo. Parece que abriu um negócio assim que vai, de repente você vai caminhando, o trem vai. São essas amarras, são esses momentos que precisam ser quebrados através do poder do nome de Jesus. Mesmo que os filhos tenham sido marcados pelo distúrbio dos comportamentos, era de se esperar que não repetissem os mesmos erros, mas isso não acontece. São marcados e moldados pelos espíritos que agiram em seus pais, e mais cedo ou mais tarde irão demonstrar as mesmas tendências, vícios e comportamento. É o que eu estou falando aqui. Então, Deus ele nos avisa, né? Então, para que nossos filhos não sejam pegos nessa circunstância da vida, né? Nós precisamos de consertar. Pai, eu já vi filho até subir numa casa dos pais, numa cidade, desaparecer, e os pais não sabem nem para onde que foi, porque saiu frustrado, saiu com ódio no coração de lá daquela casa, vai-se embora. Às vezes tem mãe e pai não sabe para onde que está, será que meu filho está vivo? Né, irmão? Eu falo assim porque a gente conversa com muitas pessoas que vêm de outra cidade e tal, a gente vai conhecendo, né, aconselhando, e as pessoas vão contando, abrindo o coração, e a gente percebe que tem muitas pessoas, irmão, né, irmão, que é dentro da igreja, largou lá para trás lá, largou para trás lá, e aí você vai ver só problema, só dificuldade, né? Mas vamos lá para frente aqui mais um pouco. Ver exemplos: suicídio, adultério, alcoolismo, temperamento violento, jogos de azar, etc. A Bíblia, em Levítico 19:31, Levítico 26, diz: não voltareis para os que têm espíritos familiares para seres contaminados por ele. A alma que se volta para espíritos familiares, eu me voltarei contra ela e a eliminarei no meio do meu povo. Há um acompanhamento por parte desses demônios sobre as famílias.
eles transmitem os mesmos vícios de comportamento e atitudes. Nas culturas orientais e do familiar, é mais forte. Os filhos têm total assimilação do comportamento dos pais. E mesmo na nossa civilização ocidental, os elos de transmissão são fortíssimos. Exemplo, o texto da Bíblia estabelece aqui: a justiça e a iniquidade são pessoais, e as consequências delas na vida das pessoas também. Então, tem coisa que é pessoal, né, irmão? E a consequência daquilo que a pessoa comete, ele vai pagar, né? Ele vai receber aquilo que ele fez lá. Entendeu? Então, a tendência, a consequência, né, dela, da vida da pessoa também, elas vão, né, estabelecendo que a justiça e a iniquidade são pessoais e as consequências dela na vida daqueles que cometem esse tipo de procedimento, da família, dos filhos, enfim. Entendeu, irmão? Estão entendendo, irmão? Amém? As consequências do pecado da justiça, amigo do juízo de Deus, é pessoal. Entendeu? É pessoal. Por isso que nós não podemos ficar pecando. Por isso que nós não podemos ficar errando. Nós temos que estar na palavra de Deus, consertando todo dia, né, irmão? Fazendo um acerto com Deus todo dia, pedindo perdão a Deus, consertando, irmão. Porque as consequências do pecado da justiça, a livre de juízo de Deus, é pessoal. Entendeu, irmão? É pessoal. Aí ele fala assim: não, vai para o culto, você vai para o culto, deixa eu. Então quer dizer, vai para o culto, deixa eu. É individual a consequência, irmão, da pessoa não andar na presença de Deus. De repente, a pessoa não andar na presença de Deus, qual que é o objetivo de não andar na presença de Deus para um cristão? Vai perdendo a fé, vai perdendo a esperança da vida eterna. Aí quando menos se espera, irmão, a pessoa já apostatou da fé. Só de falar na palavra já fica bravo. Entendeu? Já repreende a pessoa, fala: não, vamos para o culto, vamos para o culto, já repreende. Então, são esses tipos de coisa, mas só que são pessoais, né? São pessoais, né? Mas aqui não transmissão de vício, comportamento não. O distúrbio de comportamento de uma pessoa afeta toda a relação que ela possui com os demais. Deus não imputa pecado e o juízo do filho por causa da iniquidade do pai. Está vendo? Mas o filho sofre em sua vida as consequências. Ele não imputa, né? Mas ele pode sofrer, porque ele vai ter decepção, ver o pai lá cachaceiro, né, irmão? Drogado, namorado, mãe, e tal, vai conviver, né, irmão? Mas aí os filhos vão recebendo esses bombardeios espiritual, e aí ele começa a oprimir seus filhos por causa, né, do passado lá atrás dos pais, né, irmão? Que era viciado em droga, que é traficante, né? Enfim, esses tipos de vícios, né? O futuro daquele filho será determinado por seus atos de justiça ou iniquidade, mas as consequências das atitudes dos seus pais, ele as sofrerá em sua vida. Sem dúvida, estes fatores irão interferir em seu futuro. Contudo, o filho poderá quebrar aquela cadeia de transmissão hereditária ou reforçada por sua própria conduta. Então é muito forte, uma vez, mas rapaz, tem crente que pensa assim, que estou na igreja, estou não sei o quê, mas irmão, essa situação aí, irmão, né, irmão, dessa marra diabólica, ela é forte para destruir uma família, uma vida. Você já imaginou, irmão, se eu não tivesse feito uma aliança na época, e lá notar, né, e arrepender, irmão, do que eu tinha feito quando eu era crente? Meu pai também bagunçou também, sabe? Aí eu entrei na mesma pilha dele. Sabe o que uma vez ele falou para mim? Falou assim: não, você tem que ser igual ao seu pai, viu, rapaz? Você tem que pegar as meninas mesmo aí. Não tem pai que entendeu na vida
quer orientar o filho, você tem que ser pecador. Desse jeito que meu pai falava. Aí eu fui crescendo, fui ficando rapaz e fui ser igual ele, eu falei, foi ele. Mas aí eu aceitei Jesus, aí eu fiz um concerto com Deus, já depois que eu tinha filho, porque minha vida não mudava. Então essa consequência do meu pai, aquelas palavras, a atitude que eu fiz no conselho dele na época, eu vi que ser influenciado na minha família, na minha geração dos meus filhos. Sabe como é que é? Aí na hora que eu fui na frente, dobrei o joelho da minha família toda ali. Arrependido, eu fiquei pensando, Jesus me perdoa porque eu fiz tudo aí. Meu filho, minha esposa e tal, aquela oração ali, que é arrependimento, irmão. E foi quebrada aquelas amarras. E eu, até aquele tempo, eu só andava de carro velho. Não tinha casa para morar, sabe? Meus filhos andavam só de, sabe, não tinha roupa nova, vivia de doação. Tudo isso eu passei. Essa amarra diabólica do diabo fecha na vida de uma família para destruir ela. E eu estava na linha da destruição. Você está entendendo? Mas na hora que eu tive a atitude de fé e arrependimento que eu fiz, caiu por terra toda aquela palavra que eu recebi lá para fazer trem errado, entendeu? Eu caí por terra. Aí, meus filhos, já falei, meus filhos são prósperos, graças a Deus. Deus prosperou minha vida também, graças a Deus. Então, irmão, são esses tipos de coisas que nós temos que estar atentos, cuidar da nossa família, analisar como é que eu estou agindo no contexto do filho, dentro de casa, esposo, cuidado com as palavras que você libera para a sua esposa. Meu irmão, às vezes uma palavra dói mais do que um tapa no rosto de uma pessoa. Sabia disso? Que uma palavra, irmão, de desprezo, ela machuca mais a alma de uma pessoa, irmão, que na alma, do que um tapa no dedo. O tapa bate na hora, agora depois ele para. Mas uma palavra, irmão, assim de desprezo, alguma coisa assim, ela entra dentro da alma. E depois que ela entra lá dentro, irmão, aí a ferida vai causar uma ferida, né? Mas eu vou terminar essa lição, ela vai entrar outro direcionamento, né, irmão? Vamos lá. As palavras. Não, João. Nossas palavras são materiais que damos ou para o Espírito Santo agir ou para o Espírito maligno. Por isso a Bíblia condena os maldizentes. Com nossas palavras ou edificamos ou destruímos. Maldizente, né? As palavras constroem ou destroem. Tiago 3,6: vede que uma fagulha põe em brasas tão grande selva. As palavras têm poder de encorajar ou abater, despertam alegria ou tristeza e angústia. Por causa de palavras não medidas, duras, desprovidas de misericórdia, lares são destruídos, filhos abandonam os pais, amizades são rompidas. Provérbios 15:1 diz: a palavra dura suscita ira. Está vendo aí, irmão? Provérbio de Salomão fala uma expressão: a palavra dura suscita ira. Palavra dura. Às vezes queremos ser muito durão ou durona, né, irmão? Ela vai suscitar uma ira no coração do outro. Nós não precisamos, o crente principalmente, ele não precisa ser radical, duro, não, né? Você pode ver que quem é radical, duro, quando alguém devolve a mesma moeda para ele, aí ele fica desequilibrado, ele quer brigar, não é assim? Ele quer brigar. Mas não gosta de receber a palavra dura, mas gosta também de sapecar a palavra dura do outro, né, irmão? Você pode ver quem gosta de dar a palavra dura dos outros, quando ele recebe uma palavra dura, aí ele já quer partir para, né, barraco, né? Então temos que saber o que falar. Tem palavra que constrói, tem palavra que destrói uma família.
destrói, né, os próprios filhos, né, ou a própria esposa e vice-versa. Mateus 12, 35, 17. Pelas suas palavras será justificado ou condenado. Nossa palavra, nós temos que saber o que falamos. Nossa palavra, nós seremos justificados ou condenados pela palavra que sai da nossa boca. É muito forte, né, mano? E às vezes nós falamos tanta palavra, nem convém falar. Nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. Sua palavra pode anular a ação do diabo contra a vida de alguém, da sua família, ou pode também encher ele de força para arrebentar com a sua própria família através da sua palavra. Irmão? Vamos lá. Salmo 143. Davi devia falar irrefletidamente e disse: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi expressando, né? Ele às vezes falar para Jesus: trava minha boca, né? Para que eu venha falar só coisa boa, que me feita. Há pessoas que vivem amaldiçoando tudo. Amaldiçoa até a roupa que ele veste, né? Amaldiçoa. Se tem um carro, misericórdia, esse carro velho, aí. Tem esse carro aí. Você tem como comprar um carro agora? Não tem, né? Ele tem uma amaldiçoa. Até a hora que quebra, eu não amaldiçoa, não. Quebrou, eu dou um jeito de arrumar ele. Comprar a peça lá e trocar ele. Né, irmão? Na hora que Deus me der condição, eu compro um carro bom. Mas já me tem um carro velho. E ajeitava, lavava ele, um carro velho quebrado, lavava ele, passava a cera nele, velho. Às vezes estava com o pneu preso do lado, 14, do que eu ganhava pneu do outro, um arame do lado, soltando lá, daquele jeito que eu estava naquela época. Aí com essa barra diabólica que estava parando, né? Aí eu falei, rapaz, não posso amaldiçoar meu carrinho que está me levando aí. Quebrava o trem, ficava um dia parado, já dava um jeito, arrumava, e aí Deus ia para dar, né, irmão? Então são essas coisas. Amaldiçoa até o salário, né? Deus do céu, estou ganhando só esse aqui, né, irmão? Vai dando glória pelo salário que você ganha. Amaldiçoa o salário, de repente, e se ficar sem salário? Através da própria boca pode causar o quê? Destruição. De repente chega lá, ó, vai lá no RH lá, vai lá, você foi mandado embora. Mas tem que ter cuidado, né? Tem que contentar o que Deus tem que dar. Deu um salário tanto, vai dando glória. Irmão, vai dando glória. Eu já vi até pastor, chega numa igreja, que a igreja às vezes é uma igreja que não tem estrutura financeira, né? Porque ele ganhava tanto lá, de repente começa a amaldiçoar até a igreja que ele está. Misericórdia, ganhava tanto lá, aqui só esse aqui, esse aqui, aí Deus não opera, né? Aí só, se a gente fala que é ver os caras, ele fala, né? A gente encontra na conversão, você escuta a coisa. Acaba meio sem esqueleto, né, irmão? Só reclamando no murmurador. E todas as vezes que reclama e murmura, você vai olhar ele. Não decola. Não podemos murmurar, né? Amaldiçoa o emprego, amaldiçoa até a família. Meu Deus do céu, que família minha é essa? Sabe bem que amaldiçoa a própria família dele? Só por causa dos problemas, dos conflitos? Não. Minha família é uma bênção, rapaz. O diabo ele quer colocar na mente de alguém, né, para sair da sua boca. Se a própria pessoa fala que a família dela é uma tribulação, não tem jeito de chega você fala assim, rapaz, minha família, misericórdia, é um povo tribulado, é um povo não sei o quê, é um povo não sei o quê, é um pai não sei o quê. Não, deixa para lá a família, deixa para lá, vive a sua vida, cuida da sua família e vai dar glória, né, irmão? Amaldiçoa os pais, né? Eu entendo amaldiçoa o pai? Filho, né? Amaldiçoa os filhos, amaldiçoa filho. Já vi filho ser amaldiçoado. E o que a mãe, somente mãe, a mãe ela tem um poder na boca, sabia disso? Você não sabia quanto poder de uma palavra de uma mãe sair da boca para abençoar, vai abençoar mesmo. E se sair da boca de uma mãe para
poder trazer maldição, vai ter maldição. É desse jeito. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Amém? Porque quem já teve essa experiência que sua mãe contou? Minha mãe já falou para mim umas 2 vezes, quando ia acontecer um acidente comigo, lá em Jangada, perto de Jangada, eu tenho um Fusca, e aconteceu, eu saí numa árvore que escorou o Fusca e ia cair na árvore, uma lixeira, ela sentiu na hora, ligou, eu estava na Jangada, eu estou aqui em Jangada, aconteceu um acidente comigo, o carro foi uma árvore, assim, né? E eu tive esse sentimento bem inimigo no meu coração. Estava doendo aqui, eu pensava assim. Então, mãe, tem um poder tão grande, irmão. Então, libera coisas boas para os seus filhos. Fala que ela vai ser uma bênção, que ele é uma bênção. E que ele vai conquistar tudo na vida. Você tem que falar, irmão. Não é só a mãe, não, os pais também têm que pronunciar isso. Né? As palavras são sementes que, caindo em solo propício e achando condições favoráveis, germinam, crescem e frutificam. São 2 os seus frutos: bênção ou maldição. São 2 os seus frutos. A bênção, ela vai germinar, vai crescer, ou vai frutificar, né? Ou vai ser uma bênção, ou vai ser uma maldição. A palavra sai tá boa. Então tem que cuidar, né? E esse negócio, nós como crente, nós não podemos chegar e, se alguém faz mal para nós, eu vou orar e Deus vai tratar com aquela pessoa que levantou contra mim. Não faça isso, não. Isso aí é oração de feiticeiro. Sabia, irmão? É oração de feiticeiro. E feiticeiro não vai para o céu. Então, se fez maldade, você vai dando glória, né? Agora eu vou orar. Jesus, rapaz, Jesus vai ficar irado com você, se você orar para Deus para lá. Sabia que tem gente que eu já vi na igreja, irmão, gente orando: Jesus, mata fulano, faz justiça, né? Faz justiça. Ele fez isso com minha filha, fez isso comigo, mata ele, Jesus, mata-me. Aí vem, sabe por que Jesus vai me ouvir? Porque a Bíblia diz que Jesus é amor, Ele é justiça, e Ele é fogo consumidor da faca da esquerda, Ele é fogo consumidor. Jesus passa longe dessas orações desse povo aí. Não ouve não. Aí às vezes acontece alguma coisa com alguém, e tem crente que vem bater no peito. Você viu, irmão? A minha oração, rapaz, você viu? Olha, quase que morreu aquele irmão, quase que não sei o que, você viu lá? A filha dela largou e foi embora, sumiu no mundo aí. É minha oração. Oração nada, Deus não ouve oração desse nível, não. Deus não ouve oração desse nível, não. Mas Jesus é bom, vamos lá. Glória a Deus. Tiago, tem 3 L's. De uma só boca procede bênção e maldição, né? Tiago 3 L's. Maldição é uma autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre o trem para causar dano à vida do amaldiçoado, né? Na maioria das vezes não temos consciência de estar passando essa autorização em geral, fazendo mediante prognóstico negativo, que é popularmente conhecido como rogar praga. Rogar praga, né? Jogar praga. É um dizer profético negativo sobre o outro. De modo geral, é um momento de ira ou descontrole emocional ou de decorrência de um desejo frustrado de algo não alcançado, que proferimos maldições como: um dia que você vai implorar a minha ajuda. Um dia você vai implorar a minha ajuda, você vai ver. Você vai precisar de mim. E se a pessoa que fez mal com o seu você ajuda ele, socorre ele, né, irmão? Deus vai agradar, né? O que você fez comigo, outros farão com você também. Você vai
pagar. Não tem essas conversas assim, você vai pagar. E é desse tipo, né? As pragas se cumprem. Por desconhecer o poder das palavras, muitos vivem amaldiçoando. Quantos anos os lábios para amaldiçoar estão chamando a morte o que existe no inferno? As maldições trazem opressão e possessão demoníacas. Opressão opera de fora para dentro. Ou de fora para dentro. A possessão de dentro para fora. Exemplo, a expressão: o diabo que te carrega. O diabo que te carrega, sempre o inferno está lá. Tem gente que fala essas coisas. Cada coisa que a gente escuta, né, irmão? E tem gente que fala essas coisas aí. Não foi liberto ainda não. Não foi liberto. Nossas palavras seriam bem sem maldição sobre nós mesmos. O sobre. É como eu estava falando. Uma maldição é seu emprego, seu trabalho, Uma amaldiçoa o que você tem, irmão? Não abençoa nada, abençoa. Vai lá, Senhor abençoa. Senhor, onde você pôr a mão, eu vou abençoar. Irmão? Onde você pôr a mão, eu vou te abençoar. Você vê como que Deus fez foi com Jacó, né? Labão, né? Labão, o que Labão fez com ele lá? Não adianta, irmão. Quando o homem é abençoado, quando ele profere bênção, né, irmão? Foi lá, malhada, aí nascia mais malhada do Jacó. Aí ele virou, rapaz, vamos trocar, porque está nascendo mais malhada dele, está com mais que eu, aí vamos trocar, trocou. Aí parou a malhada. Você está entendendo? Aonde for as mãos, Deus vai abençoar. Põe as mãos limpa, irmão. Que Deus prospere o seu caminho. Não libera a palavra negativa de derrota para ninguém. Se alguém está passando um processo de derrota, deixa ele lá. É Deus trabalhando na vida dele, né? Agora você cuida de você mesmo, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu futuro, né, irmão? Cuida dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. E Deus vai abençoar. Vai pôr na mão, vai pôr na mão e abençoando, meu irmão. Vai pôr na mão e abençoando. Abençoa, Jesus, abençoa, multiplica. Tem hora eu entro naquela geladeira ali e fico olhando, tem hora que tem só uma garrafa de água ali. Eu olho, Jesus, abençoa aí, Jesus. Ele deu uma água, entendeu? É desse jeito. Aí Deus vai abençoar. Então, temos que abençoar. Deus, você tem umas mãos abençoadas. Até o Senhor disse assim: eis que vos dou poder. Impõe as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Olha só, Deus deu poder. A nossa mão é para abençoar, é para repreender o mal. Então use a ferramenta que Deus te deu. Eis que vos dou poder. Use o poder de Deus. Use as suas mãos. Põe as suas mãos naquilo que você tem. Você tem um carro, põe a mão nele. Senhor Jesus, abençoa. Vai ver nós morar para abençoar o nosso próprio carro. Nossa viagem, vai viajar, irmão. Senhor Jesus, não importa, toma um café, vai sair, toma um cafezinho, vai sair. Jesus, vai na minha frente, tira todo o empreendimento da estrada, todo espírito de acidente, de morte, né? Guarda o motor do meu carro, guarda, né, o volante, guarda aí, vai guardando, Jesus, abençoa meu carro. Às vezes nós saímos com doido, irmão. Não ora, né? Aí quebra outro. Era desse jeito que meus carros quebravam. Eu trabalhava a semana toda na diária fazendo concreto. Mas os outros eu ia lá por estrela, tradição, né? Quebrado, no setor. Aí dinheiro tudo ia lá. Também não morava, ele bate tudo para lá. E ele saía, você saía muito por você. Aí você tem orado, você tem orado para viajar, abençoar o seu carro aí. Eu falei, não. Aí eu comecei a fazer e Deus começou a abençoar, né? Vamos lá. Vou terminar. Olha só. Quando criticamos, ela estava falando aqui comigo, né? Quando criticamos, difamamos, murmuramos, abrindo brecha para o inimigo, então ele apresenta planos, projetos e ideias que provocam situação favorável à sua atuação. Vendo?
conhecemos bem a história da figueira que Jesus amaldiçoou, né, irmão? Jesus estava com fome e foi procurar fruto nela. E não encontrando senão folhas, Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Marcos 11:14. E no dia seguinte a figueira estava seca, os brotou a raiz. Porque Jesus fez isso? Para mostrar aos seus discípulos quão profundo pode ser o alcance da maldição. Também para que soubessem o poder que pode ter as palavras, porque logo em seguida ele acrescenta, versículo 3: se alguém disser, palavras podem secar uma figueira ou transportar um monte, portanto é muito temerário amaldiçoar. Então Jesus quis ensinar os discípulos sobre a questão da figueira lá. Ele amaldiçoou a figueira, ele quis orientar aí, está vendo? Uma palavra se pode amaldiçoar. Então vocês ficam atentos para isso, né? Ele já orientou: não amaldiçoemos a nós mesmos com frases tais como eu sou idiota mesmo. Faz o vergonha, eu sou idiota mesmo. Eu sou idiota mesmo. Você vê como eu sou mesmo? Eu estava caindo de moto. Eu fui vender a casa ali. Eu sou um besta, sou idiota. Não tem nem sabedoria, né, mulher? Está amaldiçoando ele mesmo. É um idiota, vai ser um idiota para sempre. Não vai saber fazer negócio, ele vai estar perdendo, né, irmão? Eu não presto para nada. Aí, meu destino é sofrer. Tem gente que se diz, pessoa assim: não, parece que meu destino é sofrer. Não, meu destino é vencer. Meu destino é ser feliz. Eu sou mesmo azarado. Nasci para ser fracassado. Nunca vou vencer na vida. Tem gente que fala assim e não vence mesmo. Tudo isso é dito com uma dose de ira e desprezo por si mesmo, né? A afirmação desse tipo tem poder de tomar e nutre a vida de qualquer pessoa. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, a parte dele. Salmo 119, 17. Salmo 109, 17. Outros vivem-se depreciando fisicamente, consideram-se feios, não gostam do seu cabelo, o nariz, da boca, acham-se muito gordo ou muito magros, altas, baixas, não estão satisfeitas consigo mesmo, não aceitam como são, e por isso vivem um verdadeiro drama pessoal. A parábola das 10 minas: o servo mau se condenou com sua própria palavra, sua boca determinou seu julgamento. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu: servo mau, por tua boca te condenarei. Lucas 19, 21, 22. Pilatos, durante o julgamento de Jesus, ao perceber que em nada conseguia favorecê-lo, lavou as mãos e disse: estou inocente desse justo. Vide o caso convosco, todo o povo judeu, caia sobre nós o seu sangue, sobre nosso filho. Mateus 27, 24, 25. E foi o que aconteceu com o judeu: guerra, derramamento de sangue, morte e sede. Não chamemos a maldição sobre nós. Só um exemplo, né? Então, nós temos que ter cuidado. Se eu chamar coisa ruim para mim, e tem momento que nós passamos por dificuldade, é nesse momento que o inimigo aproveita para poder nós mesmos nos desqualificar quem somos. Sabia disso? É no momento da dificuldade, da adversidade, da dificuldade financeira, irmão, enfermidade que vem. Só nesse momento você tem que estar ativo, tem que estar vigilando, para você não poder com sua própria boca amaldiçoar a sua vida, a sua saúde, né? E a sua vida financeira também, ou sua família, ou seu relacionamento conjugal. É igual, por exemplo, às vezes está tendo um conflito no casamento. A primeira coisa que a pessoa fala é: você pratica que eu casei com você. O que você está fazendo em minha vida? Irmão, você está trazendo maldição para o seu casamento. Sabia disso? Então nós temos que ter cuidado naquilo que falamos. Eu já vi, irmão, pessoas que dizem: pastor, eu queria que o senhor começasse.
O que foi? Não, mas eu acho que eu falei na cara mesmo dele. Eu falei mesmo na cara dele. Aí eu falei mesmo na cara dela. Não serve para nada. Se eu que casei com essa tropeço na minha vida. Irmão, falei, rapaz, você amaldiçoou completamente. Nós vamos orar no Senhor, vamos repreender esses demônios aí. Esses demônios aí vai sair. Entendeu? Vai sair. Mas é assim nada, rapaz. O diabo está lançando seta na sua mente aí, irmão. Entendeu? Você não casou com ela? Casei, não casou lá no cartório, não casou, recebeu a bênção, agora você está aí. Vai ter que segurar a onda aí, irmão. Carregar essa cruz aí. Entendeu? Vai carregar a cruz aí. É o senhor que vive lá. Falei, não é o que vive, é o senhor tem que carregar. Dobra o joelho aí, rapaz. Eu já vou falar meio pesado, sabe? Dobra o joelho, eu vou orar para o Senhor, para Jesus libertar você desses espíritos malignos aí. Entendeu? Aí ele demorou chegar a bonita. Dobra o joelho aí agora. Põe no pescoço aí. Botei a mão na sua oração. Irmão, só ia bater na cabeça do muro. Sai! E sai, irmão. Irmão, o diabo não brinca, irmão. Viu? O diabo não brinca, irmão. Irmão, uma palavra. Aqui nós já lemos os textos sobre isso, né? Sobre a palavra, né? O próprio Jesus ensinou o discípulo sobre a maldição a figueira ali, né? Estava instruindo ele, cuidado com as palavras, senão não pode amaldiçoar. Então, irmão, cuidado com a palavra. Se você vem só, não libera as pessoas. Não libera. Calma. Porque às vezes, irmão, tem momentos que você está passando por um desequilíbrio, assim, uma situação difícil. É nesse momento que nós temos que vigiar e ter sabedoria para liberar uma palavra. Teve um casamento que separou, voltou. Mas não separou, não divorciou. Só separou e voltou. Aí voltou, estava vivendo lá, de repente liberou uma palavra para ele. Olha, não preciso de você. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Rapaz, entrou no coração daquela pessoa. Foi-se embora. Divorciou no tempo. Está um do lado do outro. A palavra tem poder, irmão. Então cuidado, irmão. Se você ouvir algum casamento, alguma família dos irmãos, você conhece, aconselha eles para não, na hora da ira, a pessoa fala a palavra que não tem que falar, aí sai a palavra com nós. Se eu quero casar com você, se tiver só na minha vida, irmão, é a palavra que o diabo pegou e já lançou, já vai arrebentando. Vamos com esteira, viu? Vamos esteira. Vou fazer uma pergunta para os irmãos para não encerrar. Quem que gosta de ouvir uma palavra de desprezo? Fala para mim. Uma pessoa falar para você, ó, não sei o que eu casei com você. Some da minha vida. Se você ouvir uma palavra, você vai sentir bem? Quem que vai sentir bem de ouvir uma coisa dessa? Ninguém vai. Então nós temos que ter cuidado ao mencionar uma palavra para alguém. Se você quer liberar uma palavra para alguém, então você fala, irmão. Fala, poxa vida, foi bom te conhecer. Você quer me ajudar, né? E às vezes tem casado que a mulher ajuda o marido de uma forma tão grande que às vezes o cara não valoriza. Sabia disso? A mulher trabalha, a mulher faz isso, a mulher cuida de tudo, e e tem camarada que não dá valor ainda. Né, irmão? Mas Jesus é bom, Jesus vai dar vitória para todos nós, né? Amém? Já está muito terminado já. Vamos cantar um pouquinho para. Eu não sei se dá para continuar mais. A conclusão está bem aqui, mas eu já falei aqui. Eu falei para esses outros tópicos, por exemplo, eu falei aqui sobre não amaldiçoemos os outros, né? Falei aqui.
E tudo que eu falei aqui anteriormente já está aqui. 4 passos práticos para se manter em cura interior. Não permitir a ilusão das emoções que nos enganam, pois o inimigo sabe disso. Não desanimar se as tentações forem frequentes na sua vida. Abreviar o máximo contato com aquilo que nos tenta. Não seja presunçoso. Não subestime a carne. Irmão? Não se exige força sobre-humana para a vitória. Essa força vem do Espírito Santo que habita em nós e produz a força para fazer aquilo que não podemos fazer a sós. 1 Coríntios capítulo 10, 13. O diabo entra por uma porta com a tentação, imediatamente Deus entra por outra com o livramento. 3 meios para Deus nos curar. Sua palavra, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7, Salmo 119, 11 e Salmo 107, 20. A igreja, 3 meios para Deus nos curar. A palavra de Deus, igreja, ouvir a palavra de Deus, porque sua palavra é a lei do Senhor que liberta, né? São meios para Deus nos curar a nossa enfermidade, quer dizer, a palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus? É aqui, no templo, né? Na igreja. O Espírito Santo, 2 atitudes curadoras: contentamento, louvor, 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 8. Uma vida de serviço. Uma vida de serviço a Deus. Procurar a estar fazendo algo na obra de Deus. Tudo isso aí, ela vem trazer benefício para a sua vida, da sua alma. Quando o crente envolve com as coisas de Deus, né? Você não está envolvido com as coisas de Deus. Não vou fazer isso para Deus, né? Estou fazendo isso, está acontecendo, né? Eu estou fazendo isso aqui, ajudando o irmão daqui, vai daqui, dali. A sua alma vai se alimentando da bondade que está no teu coração, daquilo que você está prestando para Deus, do serviço na casa de Deus. Entendeu? Então são momentos, são 2 atitudes curadoras também: contentamento, louvor e uma vida de serviço. Amém, irmão? Jesus possa abençoar os irmãos. E nós já terminamos esse estudo aqui, né? Teve alguns pontos aí que nós falamos, né, irmão? Mas quem veio, pegou. Quem não veio, né, irmão? Aí eu não sei. Isso daí. Aí você vai ter outra oportunidade, né? Mas eu estou orando aí, irmão, para ver se eu vou trazer aquele estudo sobre perdão é ato de fé. Isso aí também é forte. Irmão? Aqui nós falamos um pouco, né? Mas não profundo. Mas vamos ver. Deus vai dar. Vamos catar um corinho, né? Os oficiais decorem aí. E dizer para os irmãos, glória a Deus. Pega aquele negócio que está lá na mesinha. Glória a Deus. Só um pouquinho, só um pequenininho. Irmãos, hoje nós fizemos, graças a Deus, né, a conta da igreja oficial agora no Sicoob. Hoje eu mais o Toninho já fomos lá e já assinei o documento, né? Agora tá, porque quanto a um tesoureiro, 2 pessoas que aí tem que ter diferente aplicativo lá, como é que é o negócio que ele falou lá? Senha de acesso. A senha de acesso. Ele tem que ter a senha de acesso dele com o número que ele vai colocar lá e eu a minha, né? Então, o tesoureiro e o presidente. E aí, mas já deu tudo certo, meu irmão. E aí eu já teve. Então, primeiro que depois lá você, né? Lá no Sicoob, viu, irmão? Então tá aqui, ele já tirou aquele que estava ali. Esse aqui é o
a chave Pix é o CNPJ mesmo. Mas o QR Code tem que fazer outro do Banco Cicobi. Agora, aquela outra conta digital, irmão, eu não vou colocar ela para os irmãos dispor assim. Aquela vai servir para quê? É uma conta que vai estar no nome da igreja também. Igreja igual aquela que estavam depositando. Só que nós vamos oficializando a conta do banco oficial, do Cicobi. Os dízimos irmãos vão entrar nessa conta aqui, ó. Mesmo se colocar o CNPJ achando que é aquela outra, já vai cair nessa conta do Cicobi aqui. E aí essa outra, depois eu vou, é o número do telefone, eu mudei, naquela do Tom, naquela que era digital, para nós, tipo assim, os irmãos que contribuírem com a missão, os irmãos que vai depositar nessa outra, não nessa oficial, Vamos supor, nós fazemos uma galinhada, Aí, vendi tanta galinha para alguém, aí você vai dar o Pix dessa conta digital que vai estar no nome da igreja. Entendeu, irmão? Vamos ter duas contas, uma oficial, que é para a igreja, que é o dízimo e oferta, e a outra que é a digital, que nós estávamos usando só para, na hora que fazer algum, por exemplo, eu como vendeu lá aqueles terrenos na época, se tivesse duas contas, botava esse valor lá na outra lá, e assim. Os irmãos entenderam isso ou não? Aí está aqui, viu, irmão? A chave Pix é o CNPJ da igreja, mas tem o QR Code, está ali o cartãozinho ali, os irmãos, que for trazer seu dízimo, sua oferta aí, já vai estar ali, Os irmãos vai passar com esse daqui aí no banco do culto, para poder colher as ofertas aí, se tiver alguma coisa. Amém? Deus vai dar vitória para nós. Vamos. Ô, Herculino, o rapaz falou alguma coisa para você ou não? Só entregou para você? Só entregar. Então vamos se pôr em pé, orar a Deus, agradecer a Deus, E amanhã é quarta-feira, uma oração, quarta-feira, e sábado, nós vamos começar a movimentar as congregações. Eu queria pedir para os irmãos, é um culto setorizado na direção do circo da Umadibem, que é das irmãs. E as irmãs vão lá e os irmãos que puderem ir, porque não é só as irmãs, é para a igreja, nós temos que movimentar as congregações, E nós vamos começar a movimentar aí os departamentos, para poder fazer esses cultos setorizados. E é para a igreja, e amanhã parece que vai um povo lá visitar lá, que mora lá, sabe? Vai um povo visitar. Então, se chegar lá, não tiver nenhum crente só ir lá, eu não fico nessa igreja. Pelo menos nós irmos uma caravana de irmão lá, irmão? Já vou até avisar para o Nilson, mandei o grupo lá para ir lá, que é para eles ir lá, para cooperar lá, para poder cooperar no Boa Vista também. Não adianta só o obreiro, eu vou falar com eles lá. Não adianta só você querer cooperação da sede, vocês não vêm aqui na sede, irmão? Vamos ter que alinhar isso aí para cooperar lá também no Betel. Lá com o Gilmar, coopera lá, coopera ali. O Gilmar falou, pastor, uma ideia boa. Pode contar comigo aí na hora que for para cooperar no Boa Vista. Nós vamos alinhar os irmãos. E aí tem a sede, irmão. Nós vamos fazer o trabalho aqui e as congregações também vão vir para cá. Mas vai dar certo, Deus vai encaminhando tudo, Amém, irmão? Pode entender, Aí sábado, irmão, vai ter culto, vai ter trabalho aí. Se o irmão quiser vir, vamos lá, Ajeita aí quem tem carro, O Ninho vai estar aí também à disposição para poder levar alguns irmãos, E vai dar certo, Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, desse estudo sobre a cura da alma. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor orientou, e teu povo, Senhor, através da nossa pequenez, mas que o Senhor possa abençoar a todos que ouviram, nesse ensino, Pai. Que eles possam mudar de vida, de caráter, que eles possam mudar de comportamento dentro do contexto das suas famílias, abençoando e guardando todos para a glória do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, que nós oramos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.